Olá pessoal de Maringá, comunidades eclesiais de base, estamos aqui mais uma vez para fazer o nosso terceiro encontro em torno da Jornada do Pobre, do Dia do Pobre, promovido pelo Papa Francisco. Recapitulando os nossos dois encontros anteriores, no primeiro encontro buscamos contextualizar um pouco a situação na qual vivem os pobres. Não é uma situação que se construiu espontaneamente, não se justifica que a gente aceite essa situação como um resultado natural de um processo de organização da sociedade. Há predominantemente uma situação de desigualdade. Então, quanto a isso, o nosso Papa Francisco tem clareza absoluta, tá? E promove o Dia do Pobre justamente para que a gente traga essa consciência em um dia específico, mas que ela não saia da nossa consciência ao longo de todo o tempo. E tal proposta tem total fundamento no projeto de Jesus. Foi esse o nosso segundo encontro, o encontro anterior. Toda a fé cristã se fundamenta no que nós poderíamos chamar de projeto de vida de Jesus, aquele que veio para anunciar o reino de Deus. A missão central de Jesus não foi nem anunciar a si mesmo, mas sim anunciar o reino. Quanto a isso, é praticamente também consensual em todas as cristologias, em todos aqueles que se dedicam e se debruçam sobre o fenômeno cristão e o processo pascal que Jesus revela. Evidente que a sua pessoa conta, evidente que ele é uma presença da própria realidade de Deus, encarnada na história, feito pessoa humana. E este Jesus fez um caminho de inclusão de todos os que estavam dispersos, mas, sobretudo, dos pobres, que colocou o amor acima da lei e que fez da vida o grande centro a ser defendido, a dignidade fundamental da pessoa humana. Aquilo que se acredita que se realizará de forma plena no futuro, chamado futuro escatológico, ou seja, o futuro dos fins dos tempos, o futuro da eternidade, aquilo que chamamos simbolicamente de céu, não é um salto que a morte nos reserva de maneira brutal. Não. A eternidade, paraíso, chamemos da forma como chamarmos, é uma consequência de um processo. A vida tem etapas. A etapa uterina, a etapa histórica, essa que conhecemos melhor, e a etapa que se plenificará com a morte. Mas esta etapa que conhecemos melhor, a etapa histórica, é cheia de contradições. Nós, da tradição judaica cristã, sabemos muito bem que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não somos iguais a Deus. Somos limitados. Por isso dizemos que somos pecadores. Mas qual é a melhor definição de pecado? Esse é um problema sério nos dias de hoje. Ainda mais que temos uma ideia de pecado muito moralizada. Pecado é tudo aquilo que desumaniza. Todas as ações possíveis nas quais seres humanos desumanizam a si mesmo e aos outros. E hoje, com uma
compreensão ainda mais ampla. Não há humanidade, essa consciência é fundamental. Não há humanidade fora da natureza. Nós estamos interligados. Como o Papa Francisco disse na Laudato Si, tudo está interligado. E a partir disso, então, vamos para a nossa terceira etapa. Essa terceira etapa agora vai falar da igreja. O que cabe à igreja? Se há um dado fundamental chamado pobreza, que se revela na desigualdade. Se há um fundamento feito pelo próprio caminho de Jesus e no caminho de Jesus, os seguidores e seguidoras daquele que revelou essa mensagem, reunidos em assembleia, eclésia, em grego significa assembleia do povo. Nós temos hoje, quase que automaticamente, claro que isso é natural, quando usamos a palavra igreja, a gente imediatamente lembra de um prédio com uma torre. Precisamos hoje desses prédios onde celebramos o nosso culto, a nossa liturgia, mas igreja é fundamentalmente o povo reunido. Igreja é povo de Deus, como celebrou o Concílio Vaticano II. É esta igreja, portanto, que é chamada a estender a sua mão ao pobre. Estende sua mão ao pobre. Iniciamos os nossos encontros com a leitura do texto de Eclesiástico, capítulo 7, que dá lema ao Dia do Pobre deste ano: estende tua mão ao pobre, para que a tua bênção seja perfeita, que tua generosidade atinja todos os viventes, mesmo aos mortos não recuses a tua piedade. Não fujas dos que choram, aproxima-te dos que estão aflitos. Não temas ocupar-te dos doentes, porque serás amado por isso. Em tudo o que fazes, lembra-te de teu fim e jamais pecarás. Vejam bem, jamais pecarás. Portanto, se humanizares, não pecarás. E a igreja, portanto, é chamada a ser esse instrumento, este sinal, palavra tão rica no Evangelho de João, que muitas vezes a tradução bíblica coloca milagre, mas a palavra melhor é sinal, sinal daquilo que se plenificará, daquilo que será consumado, mas que se vive a partir do aqui e agora. E o Papa Francisco, desde o primeiro momento do seu ministério, colocou isso como meta. Na sua exortação apostólica Evangelho Gaudium, a alegria do Evangelho, texto logo do início do seu pontificado, após ele ter publicado uma encíclica praticamente junto, com o Papa Bento XVI sobre a fé, mas o texto original seu começa aqui em 2013 com a Evangelho Gaudium. E aqui no número 197, ele coloca o ponto. O que cabe à igreja? Quase sempre, a ideia também que vem em consequência é: devemos fazer caridade ao pobre. Devemos cuidar dos pobres. A igreja deve ter uma ação social que procure fazer filantropia com os pobres. Mas, vejam bem, é mais do que isso. Isso que foi dito é fundamental, é importante, mas é um passo a mais, que ao longo dos séculos, eu vou já fazer uma brevíssima memória dessa história, sempre tivemos pessoas que vieram lembrar disso. E agora o nosso Francisco, e não é à toa que ele
se dá este nome, relembra mais uma vez. Número 197 da Evangelho Gáudio. No coração de Deus, ocupa um lugar preferencial os pobres, tanto que até ele mesmo se fez pobre, segundo Coríntios 8:9. Todo o caminho da nossa redenção, todo o caminho da nossa redenção está assinalado pelos pobres. Esta salvação veio a nós pelo seu sim, de um jovem humilde e de uma pequena povoação perdida na periferia de um grande império, o Império Romano, que massacrava os pobres. Portanto, desde o começo do seu pontificado, isso foi a meta. Foi a meta de fazer uma igreja pobre para os pobres. Número 198. Vou ler de um trecho abaixo, porque é um parágrafo grande. Para a igreja, a opção pelos pobres é mais do que uma categoria teológica, cultural, sociológica, política ou filosófica. É a própria manifestação da misericórdia de Deus. Como ensinava Bento XVI, esta opção está implícita na fé cristológica, ou seja, naquela fé manifestada em todo o mistério de Jesus, naquele Deus que se fez pobre por nós, para enriquecer-nos com sua pobreza. Por isso, desejo uma igreja pobre para os pobres. Uma igreja pobre para os pobres. Este é o grande desafio da igreja no século XXI, meus irmãos e minhas irmãs. Abandonarmos todo e qualquer privilégio que possa fazer com que a nossa vida seja pautada por interesses de sucesso e riqueza. E, infelizmente, isso existe nas diversas expressões que na igreja sobrevive. Não da igreja, mas que sobrevive na igreja. Portanto, a igreja é chamada, é convocada a trilhar o caminho dos pobres, a ser sinal da presença de Cristo com os pobres. Mas e os ricos? Eles estarão excluídos? E as pessoas que têm alguma posse? Claro que não. A salvação é para todos e todas. Mas a opção fundamental deve estar a serviço dos pobres. E isso não se faz apenas dando, se você é rico, creio que eu não estou aqui falando para pessoas que têm tanta riqueza, certamente não, mas isso não se faz com um cheque no final do ano a um orfanato, a um asilo, para deixar a minha consciência tranquila. A comprar lá 200 bolsas para dar para os pobres. Como sempre faço, a ressalva necessária para não ser mal compreendido, não que isso não possa ser feito, não que isso não seja até um gesto de bondade, mas do que adianta você dar um cheque vultoso para um asilo, para um orfanato e explorar, por exemplo, seus empregados. A igreja é convocada a interpelar, a chamar todos os batizados e batizadas a se converter nessa direção. E ao longo da história, sempre tivemos quem nos lembrasse disso. A começar pelos Atos dos Apóstolos. Aquele texto tão conhecido, capítulo 2, os cristãos tinham tudo em comum. Não haviam necessitados entre eles. Tudo que eles tinham era partilhado.
E de lá para cá, mesmo que em vários momentos, diria até infelizmente, muitos tenham se vendido para a riqueza, para tentar justificar a ação missionária, a ação evangelizadora, a partir do poder e do sucesso, mas não faltou ninguém, homens e mulheres, que testemunhassem e profeticamente denunciasse a necessidade de se voltar aos pobres. Tem um trecho que eu sempre gosto de citar, de São João Crisóstomo, bispo, que viveu no século IV, quando vivia, era tão mal compreendido e foi muito duramente criticado, mas depois que morreu ganhou um túmulo na catedral e hoje é São João Crisóstomo. Crisóstomo é uma palavra grega que significa boca de ouro. E num dos seus sermões ele diz claramente, são vários, nosso tempo é curto aqui, ele diz claramente, falando a algumas mulheres que poderíamos chamar de madames: será que as senhoras não se envergonham de comprar para si urinóis de prata? Os mais velhos sabem aqui o que é um urinol, um pinico, uma bacia, que anos atrás muitos, que não tinham banheiro dentro de casa, compravam para colocar embaixo da cama e durante a noite faziam as suas necessidades ali. Então, João Crisóstomo, em plena catedral, dizia: será que vocês não se envergonham de construir para si urinóis de prata enquanto Cristo passa fome? Vocês se arrebentam de tanto comer e Cristo passa fome. É melhor, palavras de Crisóstomo ainda, é melhor dar de comer a quem tem fome do que ressuscitar os mortos em nome de Jesus. São palavras duras e poderíamos aqui citar outros tantos. Crisóstomo, vamos dar um pulo histórico. Como não falar de Francisco de Assis? O irmãozinho de Assis. O irmãozinho que pensava que lá na sua crise existencial, voltando da guerra, que a voz interior dele lhe dizia: Francisco, reforma minha igreja. E passando então na capela de São Damião, uma pequena capela de pedra, mas destruída, ele entendeu naquele momento que reformar a igreja era levantar as paredes da capela de São Damião. Porém, ele levantava uma parede, quando começava a construir a outra, parede que ele tinha levantado anteriormente, caía. E ele levou um tempo, até que ele descobriu de que igreja se tratava. Podemos falar de São Vicente de Paulo. Separei aqui um trecho desse santo do século XVII. Viveu entre 1581 e morreu em 1660, São Vicente de Paulo. Veja o que esse grande santo afirmava: há quem se deleite com sua imaginação inflamada, que se contente com os doces encontros que tem com Deus na oração. E estes até mesmo falam como anjos. Mas, ao saírem do local da oração, ele chega a fazer uma observação assim, bem irônica: pobrezinhos, quando é hora de trabalhar para Deus, de sofrer, de se mortificar, de instruir os pobres, de procurar as ovelhas desgarradas, de amar o fato de padecer de alguma privação, de aceitar as moléstias ou qualquer outras dessas desgraças,
desaparece. A coragem lhe falta? Não. E ele repete mais uma vez, está no texto. Não nos enganemos. Toda a nossa obra reside na ação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que a igreja nos chama a fazer. A igreja que quer ser sinal do seguimento de Jesus. E é isso que Francisco tem nos estimulado, o Papa Francisco, desde o primeiro dia do seu pontificado. Tem nos apresentado a necessidade de cuidar daqueles que são mais fragilizados. Vamos resolver todos os problemas do mundo? Não vamos. Não cabe à igreja sozinha fazer isso. E nem teria condições de fazer. Mas é fundamental testemunhar isso. Diz o Papa no número 209 da Evangelho Gáudio. Jesus, o evangelizador por excelência, o Evangelho em pessoa, identificou-se especialmente com os mais pequeninos. Mateus 25. No final do Evangelho de Mateus, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me acolheste. Estava nu e me vestiste. Isto recorda-nos a todos os cristãos que somos chamados e chamadas a cuidar dos mais frágeis da terra. Mas, no modelo do sucesso, no modelo do individualismo que está em vigor, parece que não faz sentido investir para que os lentos, os fracos, os menos dotados possam também se ingrar na vida. O desejo de Deus para a igreja é que ela seja sinal, fermento, luz, para que outros, vendo isso, possam dizer: vejam como eles se amam. Vejam como é importante ter empatia. Vejam como é importante estar, de alguma maneira, sensibilizado com mais de 160 mil mortos pela pandemia. Ela não me atingiu, meu vizinho também não, nem meu outro, nenhum parente. 160 mil contados. Sabemos que no Brasil teve um alto índice de subnotificação, ou seja, pessoas que certamente morreram de Covid, alguns falam de 3 vezes mais, outros chegam a falar de 5 vezes mais. Vamos ficar no dobro apenas, abaixo do que alguns pesquisadores colocavam. 320 mil famílias enlutadas que mal puderam fazer um funeral decente, mal puderam celebrar o luto e passar pelo luto. Esta é a tarefa da igreja, meus irmãos e minhas irmãs. Gostemos ou não, não é salvar a nossa alma. Quem salva é Deus. E Ele certamente quer que todos se salvem. Trilhemos então, juntos e juntas, nesta missão que o Senhor nos pede e que neste momento o Papa Francisco nos relembra que não está falando nada de novo, nada, absolutamente nada de novo. Outros já falaram antes dele, mas graças a Deus, neste momento da história, Jorge Bergoglio, o argentino que veio do fim do mundo, está aí também para nos lembrar que é preciso ser uma igreja pobre para os pobres. Obrigado pela paciência de vocês e recebam bem nos próximos encontros meu grande amigo, Padre Vileci, lá do Ceará, da Diocese do Crato. Um grande abraço.